Olá, pessoal! Conforme combinado, olha, estou postando para vocês a gravação da correção dos exercícios, né? Começando aí pela aprendizagem da página 16, exercício 5. Tá difícil pegar aqui? Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. A tabela a seguir apresenta a distribuição dos pontos de uma avaliação realizada com 100 alunos. Então, 2 alunos tiraram 0, 5 tiraram 1, 8 tiraram 2, 10 tiraram 3 e assim por diante. Analisando os dados dessa tabela, a média do número de pontos não pede uma média. Esse exemplo aqui, gente, é um exemplo de cálculo de média ponderada, porque você tem duas informações, que é a pontuação e a quantidade de alunos. Como é que a gente calcula essa média? Nós vimos que a média ponderada, a gente multiplica os valores primeiro, soma e divide pelo total. Tem que tomar cuidado, que na hora de dividir, eu vou dividir pela soma do total dos alunos, que são 100 alunos. Então, como é que ficaria esse cálculo dessa média? Ó? Então, eu vou fazer na minha folha aqui o exercício 15. Então, a média ficaria da seguinte maneira, ó. 2 alunos tiraram 0, então 2 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 10 vezes 3, mais 15 vezes 4, mais 17 vezes 5, mais 15 vezes 6, 12 vezes 7, 8 vezes 8, 4 vezes 9 e 4 vezes 10, dividido pelo total de alunos, que é 100. Então, esse cálculo aqui, se você, lembrando que a gente multiplica primeiro, soma e depois divide por 100. Esse resultado aí, vamos fazer a continha. Vou até usar minha calculadora aqui, ó, para facilitar a nossa vida, né? Então, 2 vezes 0 vai dar 0, mais 5, que é 5 vezes 1, 16 mais 30, 15 vezes 4 é 60, 17 vezes 5 é 85, 16 vezes 6 é 90, 12 vezes 7 é 84, 8 vezes 8 é 64, 36 e 40, dividido por 100. Então, para facilitar aqui a soma, vai ficar o 5 mais 16, mais 30, mais 60, mais 85, mais 90, mais 84, 64, 36 e 40, vai dar 510, ó. Dividido por 100, vai dar uma média de 5,1. Se a gente observar pelas alternativas, a resposta é a letra B. Então, é um exemplo de média ponderada. A gente tem duas informações, que é a nota do aluno e a quantidade de alunos. Nós temos que lembrar que na ponderada, primeiro a gente multiplica, soma e no final divide. Então, essa foi a 15 da página 16. Vamos ver agora a 16 da página 17. Fala o seguinte. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequência do salário de um grupo de 50 empregados em uma empresa em certo mês. Então, você tem, ó, aqui 1, 2, 3, 4, tá só enumerando as linhas. 20 empregados têm um salário entre R$1.000 e R$2.000, 18 entre R$2.000 e R$3.000, 9 entre R$3.000 e R$4.000 e 3 entre R$4.000 e R$5.000. Qual o salário médio desses empregados? Então, novamente, nós vamos calcular uma média. E é uma média ponderada que a gente tem duas informações, são os salários e a quantidade de empregados. Ah, mas aí, quais são os valores que a gente usa? A gente usa o ponto médio de cada intervalo. Como é que eu calculo o ponto médio? Eu somo e divido por 2. Então, 1.000 mais 2.000 dá 3.000, dividido por 2 dá 1.500. 2.000 mais 3.000 é 5.000, dividido por 2, 2.500. Então, você soma e divide por 2 e você vai ter o ponto médio. O ponto médio é o valor que representa cada intervalo. E para você calcular a média, você multiplica primeiro, soma e divide pelo total de empregados. Se a gente somar aqui, o próprio enunciado já falou, ó, são 50 empregados. Então, vai ficar, ó, 1.500 vezes 20, mais 2.500 vezes 18, mais 3.500 vezes 9, mais 4.500 vezes 3, dividido por 50. Eu vou jogar aqui na calculadora, ó, para me ajudar. 1.500 vezes 20, mais 2.500 vezes 18, mais 3.500 vezes 9, mais 4.500 vezes 3, dividido por 50. 2.400 é a resposta. Então, pelas alternativas aí, é a letra E. Se vocês observarem, o exercício 16 e 17 está repetido. Apesar do enunciado ser diferente, ó, a conta que pede é a mesma. Ó, pede o cálculo de média, os intervalos são iguais e as frequências são iguais. Ó, 20, 18, 9, 3. 20, 18, 9, 3. Também aqui vai dar 2.400. A conta é a mesma, nem vou repetir. Agora, vamos ver o exercício 18? Olha o 18, ó. Uma região fictícia possui uma população
Estratificada é 51% do total do gênero feminino, então feminino, vou anotar aqui, ó, é 51% e masculino é 49%. Após uma pesquisa, constatou-se que a idade média da população, então a média de idade é de 38 anos a feminina e a masculina é de 36 anos. Qual a idade média da população? Olha o raciocínio desse exercício 18. Como é que eu calculo a média das mulheres? Para a gente calcular uma média, a gente soma X, que são as idades das mulheres, é 51%. Então, dividido, vou colocar 51, né? Poderia colocar em decimal. Eu sei que esse resultado vai dar 38. Né? A soma de X é a soma das mulheres. Como é que eu calcularia a média dos homens? Eu somaria a idade dos homens, que eu vou chamar de Y, dividiria por 49, que é o total, vai dar 36, concorda? Tá, mas como é que eu calcularia a média da população? A média da população seria a somatória da idade de todo mundo, que é a soma de X mais a soma de Y, divido pelo total de pessoas, que é 100, vai me dar a média que eu preciso, concorda? Que é a média da população? Mas como é que eu vou achar essa média? Essa somatória de X aqui eu consigo achar, ó. Se eu pegar esse 51 que está dividindo e passar multiplicando, 38 vezes 51 vai dar 1938. É a soma da idade das mulheres, ó, 1938. Da idade dos homens é a mesma coisa. Se eu pegar esse 49 e passar multiplicando, 49 vezes 36 vai dar 1764. Então, se eu somo 1938 mais 1764 e divido pelo total, que é 100, eu vou ter a média da população. Então, vai ser 1764 mais 1938, vai dar 3.702, dividido por 100, vai dar uma média de 37,02, é a média de idade da população como um todo. Certo? É de múltipla escolha? Não. A resposta é 37,02. Vamos fazer o 19? Olha o 19, o que fala? Os 61 aprovados em um concurso, cujas notas foram todas distintas, diferentes, foram distribuídos em 2 turmas de acordo com a nota obtida no concurso. Os 31 primeiros colocados foram colocados na turma A, os 30 seguintes na turma B. As médias das 2 turmas no concurso foram calculadas. Depois, no entanto, decidiu-se passar o último colocado da turma A para a turma B. Com isso, o que aconteceu com a média de cada turma? Olha o raciocínio, isso aqui nem conta precisa. Você colocou os 31 primeiros na turma A e os 30 seguintes na turma B. Depois você tirou esse 1 aqui, que era o último colocado da turma A, e jogou para a turma B. O que vai acontecer com a média? Ele na turma A, gente, ele era a nota mais baixa. Então, ele está descendo com a média. Então, quando ele sai, a média da turma A vai melhorar, concorda? Ele, quando sai, ele entra na turma B, ele vai ser a maior nota da turma B. Se ele é a maior nota da turma B quando ele entra, ele vai subir a média. Então, ele saindo da turma A para a turma B, ele saindo da A, ele vai elevar a média da A, e ele entrando da B, ele eleva a média da B. Então, a resposta aqui seria, ó, a média da A melhorou, mas a da B piorou? Não. A média da A piorou? Não. As médias de ambas as turmas melhoraram. A resposta, então, será 19, a letra C. Certo? Interpretação, olha só de conta. Vamos ver o 20. Depois de ter calculado a média aritmética das 50 notas das provas dos alunos de uma classe, o professor percebeu que havia um engano no total de pontos de 2 delas. Ele havia marcado 30 pontos em uma prova em que a nota era... Vou até anotar aqui, ó. Ele tinha marcado 30 e a nota correta era 45. A outra marcou 80 e a nota era 60. Se a primeira média calculada resultou em 63,7 pontos, então a média correta das 50 notas é... Gente, olha o raciocínio. Como é que eu vou calcular a média? Você tinha 40, na verdade, eram 50 notas. Quando ele somou as 48 notas, o que aconteceu? Primeiro ele colocou nota 30, então somando as 48, né? Tem a soma dele lá. Mais o 30, mais o 80 e dividiu por 50... A média, antes do erro, ele falou que era, ó, se a primeira média calculada resultou em 63,7 pontos. É isso, né? Isso. Vocês concordam que se a gente fizer essa continha aqui, eu vou achar qual que é a soma das 48 notas corretas, não é? Eu tô somando, são 50 pessoas, eu tô somando as 48 que estão corretas, mais a 30 mais 80 que realmente aqui não tinha, né? Que são as notas erradas.
Então, aqui, ó, esse 50 dividindo eu passo multiplicando, 63,7 vezes 50, vai dar a soma das 48 mais 110 é igual a 3.185. Esse 110 somando eu passo subtraindo, vai dar a soma das 48, 3.075. Então, eu acabei de descobrir que a soma das 48 corretas é 3.075. Agora, se eu mudar as notas para 45 e 60, qual vai ser a nova média? Então, vai ser a soma das 48 mais a 45, que está correta, mais a 60, dividido pelas 50 notas ao total, vai ser a média correta. Essa soma é 3.075 mais 105 dividido por 50. Então, se eu somo 3.075 mais 105 e divido por 50, é de 63,6 pontos, que é a nota correta. Pelas respostas aqui, ó, se a gente observar, 63,6 é a letra C. Ok? Depois tem mais. Nós temos aqui, ó, tem a 21. Eu vou separar essa ainda aqui, ó. Olha a 21. A 21 fala assim: um professor de física aplicou uma prova valendo 100 pontos em seus 22 alunos e obteve como resultado a distribuição das notas vistas no quadro seguinte. Então, você tem aí as notas valendo dos 22 alunos. Faça o seguinte tratamento de dados. Determine a frequência relativa da moda. Primeira coisa, gente, vou montar uma tabelinha aqui, ó, com a organização das notas. Deixa eu ver se cabe aqui no canto. As notas foram 10, 20 até 90, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, certo? 10 pontos. Quantos alunos tiraram 10 pontos? Se eu olhar aqui na tabela, foram 2, ó. 20 pontos foram 4, 30 pontos foram 2 alunos, 42, 55, 63, 72, 81 e 91. Então, determine a frequência relativa da moda. A moda, né, a nota que mais repete, se vocês observarem, foram 50. Então, determina a frequência relativa da moda. Frequência relativa, nós sabemos, gente, que o total, se eu somar aqui, são 22 alunos. Como é que eu monto a frequência relativa? Eu pego esse valor e divido pelo total. Então, vai ser 5 dividido por 22, certo? Ou pode ser em decifração, não sei como é que tá a resposta no final da apostila, né? 5 dividido por 22, ou poderia ser em porcentagem, daria aproximadamente aí 22,72%. 73 arredondando. É a frequência relativa, ó. Esboce um gráfico com as frequências absolutas de todas as notas. Então, aqui eu vou pegar um gráfico com esses valores. Eu posso lá montar um gráfico, vou fazer só um esboço dele aqui, né, ó. Então, 10 pontos, 2 alunos com 10 pontos, ó. Tô montando um gráfico de colunas, ó. E não tá especificando um gráfico, você pode montar o que você achar melhor. 20, 4 alunos com 20. 30, 2 alunos. Então, esse seria um gráfico, ó, um gráfico de colunas. 40, 2 alunos. 50, aí vai um pouquinho mais alto, 5 alunos, ó. Certo? 60, 3 alunos. E assim por diante. Meu espaço tá pouco, faltou 70, 80 e 90. Vocês completam. Na letra C fala, determine a mediana dos valores da segunda linha do quadro apresentado. A segunda linha é essa, ó. Pra gente achar a mediana, o primeiro passo eu tenho que colocar esses valores em ordem crescente. Então, primeiro vai ser o 30, vou colocar aqui embaixo, ó. O 30, o 50 duas vezes, o 70, o 80 e o 90. A mediana são 6 valores, é a média desses dois centrais aqui, ó. 50 mais 70 dá 120, dividido por 2 dá uma mediana igual a 60. Certo? Lembrando que quando a quantidade é par, a mediana é a média dos dois centrais.